Pronto. Então, viajando para Recife, eu encontro uma família. Enfim, eram umas 3 mulheres adultas e várias crianças e uns 2 adolescentes. Todos carregavam uma sombrinha colorida. E essa sombrinha, ao brilho do ao sol a pino, ela tinha um brilho absurdo. Vinha das sombrinhas uma cor luz. E daí eu olho e digo, nossa, é uma pintura minha caminhando. Né? E nesse período também eu estava, fazendo umas pesquisas dentro do Santo Daime, em busca da miração, em busca de perceber luz que não estava mais no espectro solar. Né? Então era a minha época de sair em busca dos vagalumes diurnos. E essa família andando com sombrinhas, era exatamente isso que eu pensava. Eram vagalumes diurnos, eles brilhavam. Na verdade, eu entendo o porquê disso. Seria o seguinte, é que a cor cítrica é muito contemporânea, ela é novíssima, sabe? As cores cítricas e as cores fluorescentes, elas surgiram depois de pesquisas dentro da NASA para você fotografar e contrastar as imagens cósmicas, né? Bem, aí eu fiquei com aquela imagem na cabeça e não tirava ela. Quando foi mais na frente, eu fui saindo e fui procurando aquelas sombrinhas. Enfim, eram as sombrinhas extremamente baratas. As primeiras que eu comprei estavam em, 10, 9... Entre 10 reais, 8, até 14 reais, sabe? Até 14 reais era o preço dessas sombrinhas. Né? E aí eu comecei a colecionar e comprar essas sombrinhas e experimentar onde chegava, ver a luminosidade, né, do sol em cima da minha curiosidade sobre aquele elemento. Bem, para ficar mais curta a história, mais na frente, aí eu fico pensando que era a minha cor e tem outros assuntos, mas eu estava muito dentro do ateliê e aí comecei a perceber que eu podia tratar de um assunto que já me interessava. Era a expansão da pintura. O projeto Bicho da Seda é uma expansão da pintura. Não estava pensando que eu ia tratar da land art, de novamente pensar em sair fazendo interferências geográficas. Não era isso. A minha questão era pintar e capturar aquela imagem que seria uma pintura na geografia. Esta pintura, ela não vai ficar lá. Ela é só para ser capturada depois de montada. Enfim. Aí daí eu começo a pensar nessa questão e comecei a comprar as sombrinhas como se fosse um pigmento. Aí descubro que estava comprando uma coisa muito mais interessante, que era a tinta seca. Já tinha também, consciência de que quando o Matisse ficou doente, ele comprou a cor e cortou, e a gente conhece o oceano, as piscinas, todo aquele trabalho do Matisse. Então, aí daí eu saio para comprar sombrinha como pigmento. E aonde eu comprei, aí saí comprando aos poucos, nos lugares onde encontrava. Mas depois existe o segmento da Feira de Caruaru, chamado Feira do Paraguai, nas terça-feiras em Caruaru. Então eu fui lá e, eu encontrei um depósito e eu pedi que eu queria todos os azuis, todos os vermelhos, todas as azuis, todas as vermelhas, as cores primárias. Comprei todas as sombrinhas. E aí saí para experimentar. A ideia mesmo era procurar já uma paisagem. Eu tive interesse como era aquela sombrinha ao brilho do sol, aquela seda falsa, tinha a temperatura que me interessava, a cor que me interessava. E daí eu saio para partir para as instalações.
Os lugares onde eu fiz as instalações sempre me interessavam que já fossem lugares mapeados. São sempre nichos de antropológicos. São lugares mapeados de antropologia, enfim, já estudados, já descobertos, onde foram encontradas preguiças gigantes, onde tem principalmente os tanques. Tanques é uma depressão em forma nas pedras cristalinas, e é por responsabilidade desses tanques que sabe-se que o Nordeste aqui do Brasil tem fósseis mostrando que há 5 milhões de anos havia vida. Então, os tanques funcionavam exatamente na captura de água. Então, numa estiagem prolongada, era o que sustentou a vida ali. E essas coisas me interessam, porque a arte contemporânea, é preciso que ela passe conhecimento. É preciso que ela esteja dotada de informação. Uma informação para todos, né? Enfim. Aí daí eu compro, essa primeira vez foram 360 sombrinhas, um pouco mais, né? E daí eu parto para fazer as instalações. Mas quando eu estava comprando essas sombrinhas, anteriormente eu tinha comprado na capital e em cidades maiores por um preço que chegou até a R$15 a unidade. Quando eu chego em Caruaru, eu comprei por €1. Na época, R$3 e eu não sei exatamente quanto. Aí daí eu comecei a me questionar. Deus, esse pigmento que você está comprando, ele vem do outro lado do mundo. É produzido na China. E o transporte e tudo mais, e um funcionário daqui, um comerciante daqui, ainda precisa ganhar com isso. Então eu comecei a me perguntar, quanto ganha um operário para produzir esse pigmento que você está usando? Enfim, é um pigmento desalmado, um pigmento perverso, um pigmento fruto do trabalho escravo. E aí eu descobri que essa pintura expandida poderia falar de coisas mais sérias ainda. E ela estava tratando de geopolítica. E eu me interesso por esse assunto e a pintura começou a expandir. Então, o meu ateliê passou a ser um ateliê viajante. Era um ateliê com 2 perninhas. Ou melhor, eram de 4 rodas. Né? E achava interessante a ideia. Eu comecei a fazer turismo, me lembrar, em uma reminiscência de cacheiros viajantes, e o meu conhecimento pelo sertão. A busca do sertão é porque a solaridade é muito maior, e no sertão eu tenho paisagens que são reducionistas, são descampados de luz. E era a tela que eu estava precisando para expor essa pintura. Então tá, a ideia é a seguinte: eu encontrava um lugar em busca de, como eu falei, de regiões onde já fossem mapeadas, sítios arqueológicos. Isso já trazia um ponto de informação, e a partir dali o seguinte: eu tinha uma paisagem, né, primitiva, extremamente natural, tal qual aquelas que os ingleses, principalmente, tinham paixões para, para levar para a Europa como estufas, pesquisas dele nessa questão. Então, olha só que era uma paisagem extremamente naturalista. Quando eu chego com uma sombrinha, que é na paisagem, ela é um ponto de cor, ou seja, um pixel naquela imagem. Então eu estava trazendo pixels estranhos e desenhando uma paisagem naturalista, agora à minha temperatura, ao meu sabor. Então,
Essa era a ideia da pintura expandida. Um pouco mais na frente, em uma das instalações, bem, aí começou o projeto Bicho da Cera. Né? Detalhe. Delson, Pergunta, o Bicho da Cera, então, é uma série que se inaugura junto a essa sua percepção da cor, de certas paisagens, nasce como fruto de uma consciência ampliada a respeito da cor, da paisagem, da geopolítica, de uma série de analogias que você faz entre o aqui e o longe, né? Tem início em qual ano? Parte de uma questão pessoal? Ou, enfim, veio como pintura? Qual foi o grande mote? Enfim. Eu posso procurar isso, mas acho que é 2012. Tá. Sabe? O início. Então ele começa logo como um projeto porque ele me passou várias informações para acrescentar a minha pintura. Logo em seguida, fazendo instalações, eu descubro o poliéster das sombrinhas, tá? Poluindo a caatinga já. Esperando ser degradado, não é biodegradável, e, enfim, era já de um outro assunto, que era um assunto do meio ambiente. Então, nessa linha que você está dizendo, né, sobre a obra, né, instalada numa paisagem, eu lembro muito bem de uma obra que você tinha, que eram os búzios, era uma superfície grossa de isopor, que você colocou diante da praia, e a obra ganhou um outro significado, né? Pela coligação, pela ligação, pela fricção com o espaço. Ali já é o início de eu pensar uma pintura objeto, porque os búzios ou a placa de um muro incrustado de búzios, acima, além de ser uma pintura, ele continua sendo um grande objeto, como a sombrinha vai continuar como objeto. Mas o que era mais importante era essa questão da minha pintura agora poder falar de coisas muito sérias. Ou seja, né, o pigmento é um pigmento perverso, uma descoberta minha. O modus operandi da fabricação é um pigmento perverso porque ele é fruto de um trabalho degradante lá na China, né? Logo em seguida eu descubro que ele faz uma denúncia de meio ambiente. E mais na frente, aí o que eu vim a descobrir é o seguinte: comecei a pesquisar, por isso que é projeto. Cheguei a pesquisar tudo que vinha da China e principalmente as sombrinhas. As sombrinhas do frevo pernambucano, do carnaval, todas são produzidas na China. Logo em seguida eu descubro, eu vendi um trabalho, o Pindorama, hoje em dia da Pinacoteca de São Paulo, né? E o Pindorama é muito interessante, que é quando eu descubro a imagem. Eu descobri a imagem de catileias em cima da sombrinha. Catileia é a nossa orquídea maior, descoberta aqui no Planalto da Borborema. Tem um histórico muito legal sobre ela, que é o seguinte: a catileia ela floresceu para o mundo na Inglaterra e ninguém sabia a origem dela. Foi dentro de uma estufa de pesquisadores que estiveram por aqui. Tem livros que dizem que só 50 anos, e tem outros que chegam a dizer 80 anos depois foi descoberta a origem daquela orquídea. E imediatamente essa orquídea brasileira, do Nordeste do Brasil, ela torna-se a princesa das orquídeas no planeta. Ela é usada para embalagens de sabonetes, de perfume. A imagem dela é aquela roxinha. Confirmando com você, o Plano da Borborema é um dos sítios arqueológicos mais antigos do Brasil, né, onde a gente tem resquícios de pinturas rupestres, de uma ocupação humana que antecede, inclusive, ao descobrimento, obviamente, e que se tem datação de 40 mil anos de ocupação de seres humanos, né? Então, é uma região muito importante, simbólica e antropológica e arqueologicamente falando. Bem, então agora você entendeu perfeitamente do que eu quero tratar. A gente está falando de pintura, mas você falou de um conhecimento que essa pintura instiga a você chegar a ele. Então, é esse o segredo da minha pintura e é esse o mote da arte contemporânea. Através dessa ideia que você
acabou de colocar, que a arte seja, sabe, um veículo de você contribuir com informação para o mundo. Ilações também, né? Aí tem uma outra coisa. Quando eu falei da orquídea no Planalto da Borborema, é o seguinte. Do projeto Bicho da Seda, o bicho é a reunião de umas sombrinhas que no formato de uma esfera, onde eu visto ela e saio. Ele é um personagem mitológico do Brasil, poderia ser um saci, uma caipora, mas ele sai, sabe? Ele sai primeiro como ele está entre o teatro, entre a performance, entre a videoarte. É uma coisa que permeia toda essa questão e sai mostrando o seu entorno. Então, na verdade, o Bicho da Seda, enquanto personagem, enquanto performance, ele é um repórter, ele mostra arquitetura, ele mostra luminosidade, ele mostra geografia, ele mostra o meu nato. É um ser movente. Ele mostra o meu nato, o meu entorno. Então, quando eu vejo essa imagem, sim, aí eu toquei no assunto de falar o bicho enquanto personagem, porque depois eu descubro que o bicho, sabe, ele vem da China e ele é tatuado. As tatuagens são gravuras industriais que vêm na pele do bicho, ou seja, em cima do poliéster, certo? Então, e aí quando eu vejo essas tatuagens, ou seja, essa gravura industrial no tecido das sombrinhas, e vejo que a imagem saiu do Nordeste do Brasil, foi para a China, volta para mim, eu não apago essa imagem, eu inflamo, eu provoco iridescência, eu coloco a minha temperatura, a minha pintura em cima dele. Mas esse discurso agora, mais um outro assunto, é a globalização. É a imagem que dá a volta pelo mundo, sabe? São as coisas que acontecem e o mundo continua girando. Então, essa é a ideia do projeto Bicho da Seda, que vive até hoje. Mais na frente, como as sombrinhas é artigo de 1,99, e a China poluiu o planeta. Se você procurar, tem ilhas surgindo no Oceano Pacífico, todas as de plástico, em todas as etiquetas está escrito Made in Indonésia. Toda a parte oriental, né? Então, veja só hoje a China vem trabalhando com produtos duráveis, mas antes ela poluiu o planeta. Então, olha só, é uma pintura que quer falar todos esses assuntos. São assuntos sérios. E nesse projeto eu mostro que a pintura pode falar de coisas sérias. Entendesse, né? Não precisa mais nada. Entendi. Uma última pergunta. Nós sabemos que... Muito gelo, Oi. Nós sabemos que no final do século XIX, na Europa, né, através da chegada, enfim, da vinda, na verdade, das gravuras chinesas que embalavam, né, produtos, começaram a chegar na França, na Inglaterra, e teve-se lá uma grande revolução, com Van Gogh, com Gauguin, que foi a descoberta dos valores pictóricos, não da China, do Oriente. Né? No fundo dos trabalhos, né? Os vermelhos vêm, né? Vem da pintura, vem do Japão, vem a perspectiva com sobreposição. Então você acha que poderíamos dizer que você está fazendo uma segunda revolução nesse sentido assim, de olhar para o Oriente e trazê-lo para o Ocidente, especificamente para Maceió? O projeto do Bicho da Seda, ele pode ser revisto como uma nova rota da seda. Só que a primeira rota da seda, aquela do Marco Polo, você está entendendo? Tinha um tratamento. E agora eu estou falando de uma rota, de uma seda falsa. De uma seda que polui. De uma indústria, sabe, que não tem qualidade. Essas sombrinhas de 1,99, elas existem para poluir. A função dela
ela é descartável na primeira semana. Então, E poderíamos... tem mais outra coisa. Essas coisas que chegam da China, e vem interferindo, tanto ela como as questões de plástico, coisa da China, vem substituindo boa parte do nosso artesanato nativo. Você tem gatinhos, ratinhos, bichinhos de plástico que de repente vem competindo com o artesanato local. Então, olha só, a gente está falando de quê? De política ou de pintura? E sustentabilidade. Nós estamos falando de um mundo pintura, contemporâneo. e é de política, e é geopolítica, e é a responsabilidade que a pintura pode ter para com o tempo atual, né? Para o momento atual. Como todo mundo tem que ter responsabilidade por todos, pintura também é uma profissão responsável. Chega de artistas, não, tudo bem, nada contra. Já deu o que tinha de dar aos artistas que saíram da boemia. Os que vieram sabe, os que vieram dos porres em Montmartre. Enfim, é por aí que eu venho desenvolvendo o meu fazer artístico.